Parabéns! Você chegou ao 137º dia. Segundo Crônicas 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acais foi o seu sucessor. Segundo Crônicas 28. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peça, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse, estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora, ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: Não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Os homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acais enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus povoados ao redor. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel,
por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acais juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acais descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Segundo Crônicas 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste. E disse: Escutem-me, levitas. Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar, dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os descendentes de Asafes, Acarias e Matanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei, dentre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no dia 1º do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no dia 16. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e, juntos, subiram ao templo do Senhor. Levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor.
Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar, em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos para se consagrarem do que os sacerdotes. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Parabéns! Você concluiu mais um dia. Fique atento para o próximo. Você pode divulgar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo. Peço também para você curtir, para você não custa nada, para nós é muito importante. Convide outros a se inscreverem no canal. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, muitos precisam ouvir a palavra de Deus. Você está conseguindo acompanhar o ano bíblico? Se está, coloque nos comentários: eu estou conseguindo. Seu comentário pode incentivar os outros. Adquira já o livro Não Tenha Medo de Pregar. O que te impede de pregar? Talvez você pense que seja necessário ser um pastor ou ter um curso de teologia para pregar. Talvez tenha medo de falar em público ou se preocupe com o que as pessoas vão pensar. É normal ter esses sentimentos, mas eles não podem te impedir de cumprir o chamado que Deus tem para você. Este livro foi escrito para te ajudar a vencer esses desafios e descobrir o potencial que existe em você. Com dedicação e fé em Deus, você pode superar qualquer obstáculo e se tornar um bom pregador. Neste livro, abordaremos tudo o que é necessário para que você seja um bom pregador. Vou deixar na descrição do vídeo os links para você poder adquirir o livro.